Muito boa noite a todos. E hoje, este dia 13 de julho de 2020, recebemos Everaldo Nigro dos Santos para poder conversar conosco a respeito de Correio Marítimo, a história do Correio Marítimo no Brasil, de 1606 até a UPO. Everaldo, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela disponibilidade. Já vou ativar o microfone. Boa. Geraldo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco e nos passar essa importante aula. O microfone é seu. Muito bom. Boa noite. A aula é um pouco de exagero, eu acho que devemos fazer mais um bate-papo. Deixa eu começar com esse primeiro chart, deixa ele um pouquinho aí. Aliás, eu vou pedir para você ir mudando, porque eu não sei fazer isso. E deixa eu me comentar que os estudos de filatelia do Brasil sempre se concentraram em coleções tradicionais, em selos e carimbologia. Só de uns 20 e poucos anos para cá é que poucas pessoas começaram a se interessar por história postal e história postal marítima. A literatura era inexistente. Mais ou menos em 1998, 7, o senhor Irari Rosário apresentou a primeira coleção de precursores, que já foi meio revolucionária, porque todas as coleções eram sobre selos. Uma coleção sem selo era uma coisa diferente. E acabou ganhando um grande prêmio não, acabou ganhando uma medalha de ouro, FIP, em alguma exposição, acho que foi em Toronto. Um pouco mais tarde, o Comelli começou a se dedicar muito a isso, escreveu vários artigos, devemos muito a ele, e acabou ganhando um grande prêmio com uma coleção de história postal na Índia. A coleção dele era concentrada em correspondência do Brasil ao exterior, ou seja, uma história marítima parcial, mas ganhou um grande prêmio. Parabéns. Um pouco mais adiante, o nosso amigo Clerman fez alguma coleção brilhou também com coleções sobre Correio Português. Também o Shen, nosso associado, andou apresentando coleções e apresenta até hoje coleção interessante, acho eu que é de Correio Português. E eu cheguei a ganhar uma coleção em Jacarta, um grande prêmio com uma coleção de história postal do Brasil, e hoje tem uma coleção de história postal da América do Sul, que já tem 4 ouros grandes e foi candidata a grande prêmio 3 vezes. Sobre literatura, eu vou falar em cada setor. Igor, muda para o segundo quadro, por favor. Claro que eu vou parar na UPU. Após UPU, a coisa perde bastante a graça. Divide e separar a história marítima brasileira em 6 partes. Correio Mor, Correio Português. Correio Mor, 200 anos. Correio Português, 50 e poucos anos. Marinha Mercante é eterna. Aliás, é antes de 1780, começa em 1711 com a Inglaterra regulamentando ports para correio de ship letters. O Brasil nada é conhecido antes de 1780. Depois vem o grande pulo na filatelia e correio marítimo, que são as companhias inglesas, companhias francesas, e menos importantes, italianas, belgas, americanas e alemãs. O Correio Mor, que começa aí em primeiro lugar, que levou 200 anos, não fazia parte da filatelia brasileira até 20 ou 30 anos atrás. Eu me lembro quando ousei apresentar a primeira vez uma coleção de história postal, que incluía Correio Mor, foi mais ou menos em 2005, foi meio revolucionário, foi considerado meio inovador.
até conseguir provar que sim, era um correio regulamentado e de grande importância na filatelia, principalmente por ter vigorado por 200 anos e ser o começo de tudo. O Correio Mor é uma autorização que o rei de Portugal deu em 1606 para a família da Mata para explorar o correio terrestre e marítimo de Portugal e todas as suas colônias. Durou 200 anos, teve vários membros da família que foram herdando esta posição, até que terminou em 1798. O Correio Mor, que tive o prazer de ser um dos precursores desse assunto, é chato. O Correio Mor não tem porte. Chato em termos de filatelia, em termos de história não é. Ele não tem porte, ele não tem rotas interessantes, quase tudo é Brasil-Portugal. Ele não tem selo e não tem carimbo. Ou seja, é algo que ou você tem algum texto que revela alguma coisa ou alguma assinatura interessante, ou é uma coisa boba completa. Até hoje não se conhece como eram estabelecidos os portes, embora o Correio Mor era basicamente para transportar correspondência real e religiosa. Vamos passar então para o próximo chart, Igor. Eu vou apresentar duas cartas de Correio Mor. Eu vou apresentar poucas peças de cada item deste. 200 anos apresentar duas cartas é quase nada, mas eu escolhi duas cartas que se representam bastante. Essa é a primeira peça conhecida, embora o Correio Mor começou em 1606 em Portugal. Em termos de Brasil, a primeira peça conhecida é de 1641, que é uma carta de um jesuíta na Bahia, dirigida ao Porto, a Companhia de Jesus, que depois dos reis era a coisa mais, ou antes dos reis, era a coisa mais importante que tinha no universo. É de 25/6 de 41 e a primeira peça conhecida transatlântica em mãos privadas após a Carta de Cabral, a Carta de Pero Vaz. Essa carta acompanhava 2 caixas de mercadoria, 37 mil réis em bonds que o jesuíta na Bahia mandava para Portugal, para a Companhia de Jesus em Portugal, o que mostra a potência que é a Companhia de Jesus, talvez a única organização no mundo capaz de transferir dinheiro fora os reis e capaz de mandar cartas pelo Correio Mor. Quanto pagava? Bom, ninguém sabe. Essa carta tem uma curiosidade. Após chegar no porto, o jesuíta que recebe circula pelos amigos dele dizendo, mais ou menos assim, estão vendo? Eu falei que ia vir muito dinheiro do Brasil? Olha aqui a prova. E já naquela época já costumava sair dinheiro do Brasil. A importância dessa carta é ser a primeira conhecida, primeira carta transatlântica. É regulamentado porque o Correio Mor foi uma autorização da coroa portuguesa para atividades de correio e transporte de mercadorias. Segunda carta, seguinte, por favor, Igor. Esta é a outra carta que eu vou apresentar de Correio Mor, porque tem história e é bastante interessante. Essa carta é de 1704. É de Portugal para Minas Gerais, assinada pela rainha naquele momento, Catarina de Bragança, que por um ano, em 1704, um ano antes de morrer, substituiu o irmão dela, um outro Pedro II, nada a ver com esse nosso brasileiro, o antecessor dele, que foi para uma guerra, não me lembro onde, e ela assinou esta carta para o governador da província de Minas Gerais, no Brasil, decretando a pena de morte de um lavador de ouro, um garimpeiro, que andava desviando ouro
que deveria ser endereçado à coroa. Esta Catarina de Bragança, para quem não sabe, é peça bastante famosa na história de Portugal e na história da Inglaterra. Ela era uma coroa, naquela época, coroa com 25 anos, era uma mulher de 25 anos que não casava, era uma coroa. Provavelmente era feia, mais feia do que nessa foto. E o pai dela, o rei de Portugal naquele momento, comprou um casamento com Charles II, o rei da Inglaterra. Custou uma fortuna para Portugal, milhões e milhões em dinheiro e alguns territórios na África. Essa mulher foi para essa Catarina de Bragança, foi morar com o rei em Londres. Provavelmente era um casamento de fachada, porque ele teve, durante os 12 anos que ficou casado com ela, teve 12 filhos ilegais, 12 filhos que não foram com ela. Com ela não teve nenhum filho. Aí ele morreu, ela voltou para Portugal, de onde escreveu esta carta que eu mencionei. Esta é a mulher que inventou o chá na China, porque Portugal dominava as colônias na Índia e importava chá. Ela levou o chá para Portugal e a lenda conta que ela inventou uma cerimônia com as cortesãs às 5 horas da tarde, que era um chá, para servir um chá, cujo único objetivo era descobrir quais eram as mulheres que não estavam lá, porque provavelmente estavam dormindo com o marido dela. É bastante provável que essa coisa seja verdadeira. Então, essas duas peças que eu selecionei, sem interesse de correio, sem porte, sem carimbo, sem selo, com rota boba, Portugal-Brasil, mas por isso o Correio Mor passa a ser interessante, pela sua ligação com a história, e sim, é parte da filatelia. Podemos mudar, Igor? Muito bom. Como eu disse, separaremos em 6 capítulos, e antes de entrar em cada capítulo, eu disseco cada faço alguns comentários sobre cada um deles. Os correios mais importantes brasileiros em linha de navegação é o Correio Português, Correio Inglês e o Correio Francês. Vamos começar com o Correio Português. Com o decreto assinado por Maria I em 20 de 1 de 1798, o Correio Mor desapareceu. O reinado português teve que pagar uma quantia que até hoje é pouco conhecida, mas astronômica, para a família da Mata, para tirar o privilégio de servir o correio. E foi estatizado. Esse é o começo do correio em termos de Brasil, 1798. Essa estatização pode ser chamada de... Esse decreto é uma certidão de nascimento para nós filatelistas, de carimbos, de portes, da filatelia do Brasil. Estudos nessa área são muito poucos, coleção do Irari, que já mencionei, com coleção de Peter Mayer, e talvez o maior estudioso dessa área, o nosso amigo Luiz Frazão, de Portugal. Aqui, diferentemente do capítulo anterior, tem muita carimbologia. É pobre em rotas e pobre em portes. O porte era quase único, era aquele R$80 ou 160 para porte duplo, e não tem selo. Então, é importante, é antigo, existem muitas coleções sobre isso, mas não é o top da filatelia. Quando o Correio Português tirou da família da Mata o privilégio de correio marítimo e terrestre, no correio marítimo, e a linha sul. A linha norte vinha num mês, parava em Recife, eu falo Recife porque é hoje, mas era Pernambuco. Parava em Pernambuco e ia para Pará, a costa norte do Brasil. A outra linha, no mês seguinte, vinha para o sul, saía da Bahia, chegava na Bahia, chegava ao Rio de Janeiro, da Bahia ao Rio de Janeiro, voltava a Portugal. Selecionei 1 ou 2 peças aí, ou 3 peças. Passemos para o quadro seguinte, Igor, por favor.
desses 50 anos de Correio Português no Brasil. Deixo alertá-los que não é pretensão, mas como eu posso apresentar uma ou duas peças de cada setor do Correio Marítimo Brasileiro, é óbvio que eu só escolhi aviões. Vocês não vão ver nenhuma peça simples. É só a seleção da seleção dos últimos 40 anos que eu me dedico a Correio Marítimo Brasileiro. É claro que a maioria não é minha. Muito bom. A carta da esquerda foi capa do catálogo do Rodolph Hofmeier durante vários anos. É a primeira carta conhecida do Correio Português. Primeiro carimbo conhecido do Correio Português vem de Lisboa para o Maranhão, ou seja, pela linha norte. A da carta da direita é de 15/10/98, vem de Portugal para Minas Gerais. Tem a grande curiosidade de ser uma carta segura. Para quem não sabe o que é isso, é tradução registrada em palavreado de hoje. Apresenta o primeiro carimbo brasileiro conhecido. Como eu disse, o decreto em 1798 é a certidão de nascimento dos carimbos do Brasil. E o primeiro carimbo brasileiro é esse Correio do Rio de Janeiro, que era em vermelho, que foi aposto na chegada dessa peça ao Rio de Janeiro. O Frazão, nosso amigo, escreveu todo um artigo de 8 páginas. É também a peça mais antiga da linha sul, a da esquerda a peça mais antiga da linha norte. Ou seja, é o top do Correio Português, o máximo do Correio Português. Passemos para a página seguinte. Eu disse que é pobre, o Correio Português é pobre em rotas em relação ao Brasil, mas tem exceções. Então, desenhei aí um mapinha. Faltou a rota. No meu aparece, aí não aparece, mas eu vou explicar. Essa carta sai, pegamos aí o mapa da África. Essa carta sai de Moçambique, a ilha de Madagascar, vocês devem localizar no Oceano Índico. Moçambique é dentro do continente. Essa carta é escrita em Moçambique por um tomador de conta de escravos. Ele coletava escravos em nome de um rico português que morava em Lisboa e mandava os escravos para o Brasil e outros países, principalmente para o Brasil. Ele escreveu essa carta durante uns 2 meses, ele ficou escrevendo a carta. E a cada dia, a cada semana, ele adicionava um parágrafo. Num dos parágrafos ele disse: olha, estou aqui com 150 escravos, então para chegar a mais 100, acaba de morrer o cozinheiro. Bom, e o navio continua com muito atraso. Quando o navio chegou, ele tinha angariado 400 escravos, dos quais 100 tinham morrido. Embarcaram 300 com destino ao Brasil. Obviamente levou 2, 3 meses essa travessia, passando aí pelo sul o cabo no sul da África, que era uma tormenta para qualquer navegador. A carta a carta e os escravos. A carta era dirigida ao chefe dele em Portugal. Vem com os escravos. 180 dos escravos morrem nessa travessia transatlântica. 2 desembarcam no Rio de Janeiro, mas o resto era todo dedicado a Pernambuco. Quando chega em Pernambuco, desembarcam os escravos que sobraram, não se sabe quantos, o preço estava estipulado na carta, mas eu aqui não me lembro mais de cabeça. E essa carta recebe um carimbo único por Pernambuco, ou seja, ela sai de Moçambique, faz uma escala no Rio, esse navio para em Pernambuco, desembarca os escravos, passa no correio a carta, recebe esse carimbo oval por Pernambuco, e a carta com o navio carregado de cana e de açúcar, talvez de pau-brasil, vai ao dono dos escravos em Portugal. Bom, nessa conversa, nessa viagem,
2/3 morreram dos escravos que estavam coletados em Moçambique. É a parte histórica que interessa no Correio Português, e nesta carta, especialmente, uma rota extraordinária, cruzando o Atlântico 2 vezes. Uma senhora carta. Seguinte, Igor, por favor. Ainda sobre o Correio Português, é a minha última página sobre o Correio Português. Eu disse que não tinha selo, mas do lado direito tem uma carta com selo. Explico já já. Em 1843, estamos escutando, Igor? Sim. Ok. Pensei que tinha caído a internet. Em 1843, 42, como todos sabemos, apareceram os selos brasileiros para o porte de correspondência interna. Tenho aqui do lado esquerdo uma carta de correio português. Essa carta da linha sul. Chegando na Bahia, o olho de boi não tinha chegado na Bahia ainda. Faltavam alguns poucos dias para o olho de boi chegar lá, mas já existia o decreto de novembro de 1842. Então, o Correio da Bahia pagou o porte do Correio. Quase teve olho de boi nessa carta para pagar o transporte da Bahia ao Rio de Janeiro. Vocês vão olhar ali, né, lá em cima, manuscrito nessa carta, pagou R$120, que é o primeiro porte marítimo já da Convenção de 1842, que é a primeira taxa, nem está escrito é Pernambuco, mas é da Bahia. Ou seja, uma carta que quase teve um olho de boi. A outra, ao lado, teve. É uma carta que sai de Alagoas e vai para Portugal. Naquela época não se pagava porte com selo. O Correio Português cobrava a taxa na chegada. Mas esta carta paga o porte de Alagoas a Pernambuco, primeiro porte marítimo de R$120, com 2 olhos de boi. É talvez uma das melhores cartas da filatelia do olho de boi no Brasil. Esse olho de boi paga porte interno, não paga o porte português. É a primeira carta transatlântica levando selos da América do Sul. Leva selos que não estão pagando o porte, pagaram o porte interno. Podemos passar para o seguinte, Igor. Capítulo seguinte. Aqui eu acho que nem todos conhecem a terminologia navio mercante ou ship letter, que é conhecido internacionalmente. Até pouco tempo atrás, também isso não pertencia quase à filatelia. Não pertence porque também não tem selo. Os portes são normalmente pagos pelo destinatário. E o regulamento é prática quase sempre do correio que recebe. Navio, ship letter é carta carregada por navio particular ou navio mercante. Ou seja, não é um navio contratado por nenhum correio, é navio de companhia ou navio de dono não subsidiado por nenhum correio. É uma das partes mais interessantes da filatelia mundial. A Inglaterra, como sempre, estava tão adiantada naquela época, regulamentou o uso de cartas, chegadas e saídas por correio por navios mercantes em 1711. Nem eu tinha nascido. Em 1799, os Estados Unidos regulamentou isto. E em 1815, quando a Europa foi unificada após o estrago de Napoleão, navios mercantes holandeses, alemães e principalmente franceses começaram a fazer cruzeiros do Brasil
para o Brasil. Essas cartas apresentam quase sempre somente um carimbo de chegada, porque lá era regulamentado o uso disto. Normalmente, nas cartas britânicas, o porte era de 2 shillings e no americano 2 dimes também. Para a seguinte, apresento aí 2 exemplos, nas 4 cartas de correio mercante, de navios mercantes. Em português é complicado falar isso, porque ship letter é tão fácil. É ship letter. A primeira aí do lado esquerdo é uma carta típica, foi do Castor, de 1808, do Brasil para Guernsey, uma ilha no Canal da Mancha, que paga 1 shilling e 4 pennies, sendo 4 pennies do correio marítimo, 3 do percurso de Weymouth para Guernsey e mais 9 para ser entregue, que dá 1 shilling e 4 dimes, ou seja, estava tudo regulamentado. Escolhi esta porque o carimbo é maravilhoso e existe só um ou dois, único da América do Sul. Ou seja, assim eram as cartas de correio mercante, os ship letters, que saíam da América pelo correio inglês. Esse de 1808 é dos primeiros conhecidos. Tem outro interessante que uma vez foi leiloado na Austrália, talvez o primeiro conhecido, de 1790, que foi escrito por um marinheiro num navio inglês no Rio de Janeiro, que é a carta, ele escreve a carta para o pai dele na Inglaterra, dá para outro navio português levar a carta à Inglaterra, e esse navio que ele estava é o primeiro navio que colonizou a Austrália. Então, essa é a primeira carta conhecida que eu não consegui cópia, que não está aqui. Aqui ao lado, eu disse, não tem selo, mas também sempre tem exceções. Essa carta do lado direito é um ship letter, sai do Brasil, marinha mercante, navio particular ou navio mercante, endereçada à Escócia, mas vai para Londres. Londres tinha tudo regulamentado. Em Londres ela chega e o Correio de Londres coloca um forwarder em Londres, coloca um selo, um penny black, primeiro para Saddleworth. Está escrito Escócia, mas está errado. Saddleworth é na Inglaterra. No correio por terra em inglês. Ou seja, até ship letter pode ter selo. Esses são as 2 cartas que eu escolhi em termos de correio ship letters britânicos. Página seguinte, Igor, por favor. Franceses. A carta da esquerda, uma carta normal, de um ship letter normal, de correio francês, que começou após 1815, porque antes não ousavam vir ao Brasil, porque os ingleses eram associados dos portugueses e dominavam o oceano. Só após o fim de Napoleão que a Europa se unificou, e começamos a ter várias cartas, conhece muitas cartas de correio, de ship letters francês, correio, navio francês. Essa que escolhi sai do Pará, navio brasileiro, provavelmente, e vai para a Guiana Francesa, porque de lá haviam muitos navios mercantes com direção à França. A carta é endereçada a Nantes. Paga 2 dimes, 2 décimes, quando chega lá. Coisa interessante aqui, para vocês não sabem, esse correio Guiana francês é porque na saída o correio da Guiana aplicou esse carimbo vermelho aí na lateral. Aí o carimbo preto, se der para ler, é Colonie par Nantes. Quando as cartas, os ship letters franceses chegavam na França, cada porto de chegada na França tinha o seu carimbo particular. Eram dezenas de portos franceses. Essa carta desembarcou em Nantes. Aliás, ela era até dirigida a Nantes.
por isso não pagou nenhuma taxa extra. Existiam outros colonies para Bordeaux, colonies para Le Havre. Como nós sabemos, o Brasil não era uma colônia francesa, mas como a carta saiu da Guiana Francesa, aparece colonie, porque os navios dificilmente aportavam em portos brasileiros. E quando aportavam, as cartas chegavam na Europa, na França, e recebiam o carimbo Colonie par Nantes, Colonie par Bordeaux, Colonie par Le Havre, Rochelle, etc. Que o Brasil não era colônia, mas era o carimbo que eles tinham. Isso foi até 1838. A partir daí, eles se deram conta e as cartas, os shipletters franceses, os correios nos portos colocavam país de outro mundo, de além mar, por Nantes, por Bordeaux, por Le Havre. Pays d'outre-mer par Bordeaux. E isso durou por uns 6, 7 anos, até aparecer um outro carimbo redondo, que vocês veem na carta ao lado aí, que é um circular, onde aparece Outremer e o porto embaixo e a data no meio. Outra exceção violentíssima, esta carta com inclinados que está aí, sai de Ubatuba, paga o 6º porte brasileiro de Ubatuba ao Rio de Janeiro e embarca num navio mercante francês para Nantes, o mesmo destino da carta anterior. Esta aqui, o Clermont e eu levamos alguns anos para decifrar esse 28 decime que ela pagou na chegada da França. Para quem tem curiosidade, um decime dos 28 era para pagar o frete marítimo até Nantes. Os outros 27 decime era para pagar o porte terrestre para onde ela foi. Aliás, ela chegou em Le Havre. Se você olhar o carimbo vermelho lá em cima, ela chegou em Le Havre. Era destinada a Nantes. De Le Havre a Nantes são X quilômetros, era um porte 6º, cada unidade de distância era 4,5 decime, 4,5 vezes 6 dá 27. 27 mais 1, 28. Só para demonstrar a complexidade que é calcular ou explicar portes de correio marítimo. Além desse ser o maior bloco de inclinados do 30 réis conhecido sobre carta, com carimbo de Ubatuba. É uma pecinha boa. A seguinte, por favor, Igor. Chegamos na parte mais interessante da filatelia, onde tem destinos, rotas, selos, portes diferentes, convenções, e etc, etc, etc. Aqui já existe literatura suficiente. Vou mencionar só 2 ou 3 para quem tiver interesse. O South American Packets, do Reverendo Howard, é a bíblia desta área de British Lines. Os paquetes a vapor para o Brasil, do Armando Vieira, que não contempla só correio britânico, contempla toda a correspondência, todo o correio marítimo, Portugal-Brasil. E o British Mail Overseas, do Mowbray, que é um dos melhores livros de filatelia do mundo. Não cobre Brasil, cobre tudo que é da Inglaterra para o overseas, para o exterior. Separo aqui as linhas que começaram em 1810 com a chegada, vamos dizer, isso começou mesmo com a mudança da família real portuguesa ao Brasil, apoiada e suportada pelo reino inglês. E Marinha Inglesa. A Marinha Inglesa, aliás, até acompanhou os navios portugueses que trouxeram Dom João VI. Primeiro tipo de companhia de navegação eram os chamados Falmouth Packets, logo após a instalação da família real no Brasil. Em 78 nós temos a Royal Mail, que revolucionou o correio marítimo mundial, cruzar o Atlântico naquela época, um barco à vela que levava 40 a 42 dias, quando entraram os barcos a vapor da Royal Mail, passaram para 28, 30 dias, de Liverpool ou Southampton até o Rio de Janeiro.
Outra empresa de razoável importância, onde se conhece só 7 ou 8 cartas, aquele carimbo grandão verde, era a South American General Steam Navigation Company, que durou um ano só para concorrer com a Royal Mail e quebrou. Em seguida apareceu a Companhia Naval, a Companhia de Navegação Luso Brasileira também quebrou, a Real Companhia Anglo-Luso também quebrou, a Boot Line também quebrou, a Pacific Steam Navigation Company, que não quebrou e virou uma potência, até hoje, porque tinha várias vantagens competitivas. Uma delas, ela vinha à América do Sul, cruzava a Terra do Fogo e subia pelo Pacífico. A outra é que ela parava em Bordeaux, fazendo concorrência com o que vem em seguida aí, que é o Correio da Mensageria Imperial. Red Cross Line, pouquíssimas cartas conhecidas. Donaldson Line, uma companhia escocesa, 2 ou 3 cartas conhecidas. White Star Line, poucas cartas conhecidas. Lamport Holt, várias cartas conhecidas. Liverpool and Amazon, pouquíssimas cartas conhecidas. Vou apresentar 3 ou 4 cartas desse capítulo aqui. Obviamente, selecionei o top do top. Para o seguinte, por favor, Igor. A primeira aí, na parte superior esquerda, é a primeira carta, primeiro packet letter. Deixa eu falar um minuto sobre essa terminologia. Packet letter é quando começou, em 1910, os Falmouth Packets. Antes eram aqueles que eu mencionei, os ship letters. Essa carta à esquerda, os navios saíam de Falmouth, era Falmouth Packets, e é de 14/11. De 1910, é a primeira pênis, mais 9, de fonte a Wembley Sports, levou de pesquisa. Para Guernsey, para X5, que era o correio de Weymouth a Guernsey, as cartas, os Falmouth Packets, quando chegavam em Falmouth, recebiam carimbos como esse verdinho, que nosso Buenos Aires. Essa carta é o primeiro uso conhecido desse tipo de carimbo, que foi de 1812. Por que Falmouth Packet não pode ter selo? Tem carta que tem selo. Essa aqui ao lado direito, 1844, talvez uma das cartas mais espetaculares do correio inglês misturado com o correio português. Esta carta sai da Alemanha, vai da Alemanha à Inglaterra, paga o porte dentro da Europa que estava regulamentado, chega na Inglaterra, tem um pré-pagamento do porte normal ao Brasil de 2,9 shillings. Chega no Rio de Janeiro, nesta época, se vocês não sabem, quero lembrar, o Correio Consular inglês já estabeleceu escritório no Rio de Janeiro em 1839, ou seja, essa carta chegou 5 anos depois, recebe o carimbo do Correio Consular do Rio de Janeiro, que tinha os forwarders dentro do Brasil, coloca 2 olhos de boi, e a carta é endereçada ao Pedrick, um médico que trabalhava, que tinha residência no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Esses R$2,60, esse par, paga o primeiro porte marítimo do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. É a única peça conhecida com olho de boi, um dos selos mais importantes do mundo, com o correio inglês, o correio mais importante do mundo. Página seguinte, por favor. Ainda, Royal Mail, ainda não, saio de Falmouth Packets e vou para Royal Mail. Tenho medo de confundir. Royal Mail com vapores, o que eu falei até agora era barco à vela, começa em 1851 e vai até a UPU e passa da UPU. A carta da esquerda é a primeira carta conhecida da Royal Mail a esta parte da América do Sul, na primeira viagem
da Royal Mail, que foi pelo navio Teviot. Já existia correio consular, como mencionei anteriormente, desde 1839 no Rio de Janeiro. Nesta época, se aplicava no Rio de Janeiro esse carimbinho no consulado inglês, esse carimbinho paid at Rio, onde a carta tinha pago 2 shillings para ir para a Europa. Chegando em Portugal, ela paga 540, que era a taxa portuguesa, mais 40 para ir de Lisboa ao Porto, acrescenta aí o carimbo do Port British, mais um extra de uma lei temporária, esse carimbo oval de R$ 25 para subsídio de uma doença que existia em Portugal naquela época. Isso não é tão importante como o fato da carta ter sido a primeira carta transportada pela Royal Mail do Brasil ao exterior. Do lado direito, uma carta de 1855, 4 ou 5 anos depois. Cai aqui o meu sistema. Transportada pelo vapor Great Western, de Manchester a Bahia, para a Royal Mail. Nesta fase, era permitido pré-pagar o porte com selos quando as cartas saíam da Inglaterra. Não era permitido pagar do Brasil para fora. E essa carta tem uma tira desse terceiro selo inglês, que é a maior tira conhecida numa carta ao exterior, de Manchester para Bahia. Esse 480 réis, que está aí no cantinho com uma flechinha vermelha, era a taxa que o Brasil cobrava de acordo com a Convenção Brasil-Inglaterra de 1853, para não ficar sem ganhar nada. Essa carta, o importante dela é o bloco de selo inglês, o maior conhecido numa carta ao exterior. Página seguinte, ainda Royal Mail, típico correio consular, a primeira carta conhecida que em 1866, eu disse no quadro anterior, o Brasil não podia pagar o porte marítimo com selo brasileiro. A partir de 1866, passou a poder com selo inglês, desde que via correio consular inglês no Brasil. O porte era 1 shilling, standard, qualquer para pagar o correio marítimo total, porte simples, porte duplo seria 2 shillings, e dependendo, se fosse para a Inglaterra, se fosse para outro lugar, tinha um adendo. Esta, por exemplo, vai para Bordeaux, paga 1 shilling com esse selinho verde, e mais 4 dimes com os 2 selos azuis, porque vai para a França. Se fosse para a Alemanha ou Espanha, seria 6 dimes. Para Portugal também, via correio consular inglês. Tá, pelo navio Rhone. Esse C-81 era o carimbo consular, o killer, da agência da Bahia. Em Pernambuco era C-82, em Rio de Janeiro era C-83, em Buenos Aires C-32, e em Montevidéu C-28. Isso é tudo que tinha na costa atlântica da América do Sul, que correio consular em inglês, que foi de grande valia e permitia pagar correspondência, pré-pagar correspondência com o selo inglês. Passamos ao seguinte, Igor, por favor. Penúltimo capítulo, as linhas francesas. A primeira tentativa de linhas subsidiadas francesas foi a companhia mista Louis Arnault e Toache Frères, segunda companhia franco-americana Gautier, a terceira e mais importante de todas, a Mensageria Imperial, que mudou tudo. Depois a Société Générale de Transporte Marítimo, que facilitou a correspondência do Brasil para a área mediterrânea da Europa, porque não ia para Bordeaux, entrava pelo Gibraltar. E depois a Companhia de Chargeurs Reuni. Nesse, como dizem os argentinos, nesse renglón, a literatura mais importante é Le Poste Maritime Français, do Raymond Sales. Todos conhecem, acho. Outro livro de grande importância é do nosso amigo Clermont Lopes, com o Philippe Damien, Características de Correspondência Brasil-França.
e muitos artigos. O Clermont escreveu vários artigos, eu escrevi, como ela escreveu, sobre particularidades de marcas europeias, de frete, de taxas, de portes, etc. Passamos ao seguinte, por favor, Igor. Não apresento carta da companhia Louis Arnaud, porque não são muito bonitas, embora existam só 4 ou 5. Apresento da Gauthier Frère, uma das duas conhecidas, e a única das duas cartas conhecidas e das únicas que tem selo de companhia privada de navegação. Esse selo laranja que está aí, com o navio Barcelona, ilustrando o navio Barcelona, é um selo de 2 produzidos, o outro era azul. Existem 5 ou 6 selos destes no mundo e 2 cartas conhecidas. Esta carta sai do Brasil, provavelmente do Rio de Janeiro, e vai para Bordeaux com este selo da Gauthier Frère. O selo foi emitido pela empresa de navegação. Em termos de Brasil, é a única empresa de navegação regulamentada que produziu selos. Da América inteira, são pouquíssimos que produziam selo. A Pacific produz selo para ser usado no Peru, mas nunca foi, por outras razões, e é uma companhia na Trindade que chamava McLeod, o selinho para transporte entre 2 portos dentro da ilha de Trindade. Cada selo desse de Trindade, o último foi leiloado outro dia por 20 mil euros. Esta carta saiu a semana passada num leilão em Wiesbaden por 22 mil euros, com comissão incluída. Eu acho que não foi nem cara, viu? Em seguida, entramos na Mensageria Imperial. Página seguinte, por favor. Que é uma das companhias, além da Royal Mail, a outra companhia mais importante de transporte postal para o Brasil é a Mensageria Imperial. Começou em 1860, começou com consulado, o contrato não tinha sido assinado de junho a setembro com o Brasil, então a França abriu um consulado, 3 consulados franceses, um na Bahia, um no Pernambuco, outro no Rio, para tomar conta das primeiras viagens dos navios franceses da Mensageria Imperial, aplicava esse carimbinho octogonal que está aí na carta da esquerda sem selo. Existem 16 cartas com esses carimbos de Brasil, Pernambuco, 7 do Brasil, 7 da Bahia e 2 de Pernambuco com esse carimbo octogonal, que durou por 2 meses e os consulados foram fechados, porque o acordo foi fechado com o Brasil, e se produziram no Brasil os primeiros selos específicos para pagamento de porte internacional, que é o 280 réis vermelho e o 430 réis amarelo. 280 réis era o porte estabelecido para a França, 430 para a Alemanha, e Itália e outros países, de acordo com a Convenção Postal Brasil-França de 60, que foi das convenções mais importantes da história postal e filatélica brasileira. Essa carta que apresento aqui leva um par de 430, porte duplo para a Alemanha, vai pelo navio Navarre, para em Bordeaux, de Bordeaux vai por terra pelo caminho de Aachen para Dresden. Lá ela não encontrou o destinatário, é reendereçada para Königstein, com um selo alemão. É a única carta conhecida com uma combinação de selos numerais do Brasil com qualquer selo estrangeiro. Antes disso, nunca houve nada. Importantíssimo esses selos de 280 réis vermelho e 430 laranja, emitidos pelo Brasil, que foram os primeiros selos para correspondência para porte internacional marítimo. Claro, não existia aéreo naquela época. Era 280 esse número esquisito, porque 280 equivalia a um franco, e um franco era o porte da França para o Brasil. Então, a taxa de câmbio era 280. Aliás, teve uma inflação no Brasil já naquela época, e acho que foi 72, e o porte francês que continuou um franco da França para o Brasil, o do Brasil para a França virou 320.
teve uma inflação de 17%, uma desvalorização do réis versus o franco francês. Parte interessantíssima também da história de portos do Brasil. Na página seguinte, o último capítulo das outras linhas de navegação que vieram ao Brasil, além de portuguesa, além de navios mercantes, além de navios ingleses e além de navios franceses, que são italianos, belgas, americanos e alemães. Obviamente, todo isso somado é menos importante que a mensageria imperial ou do que a Royal Mail. Em termos de literatura sobre companhias italianas, o Zanaria e Serra é o livro mandatório. Giorgio Magnani talvez seja o segundo mais importante. Em termos de linhas belgas, existe só uma obra importante, que é do Claude Delbecq, La Poste Maritime Belge. Em termos de linhas americanas, existem muitos livros. O Teron Vierenga, US Steamship Mail, é o mais importante. E um mais interessante, que é uma aula de filatelia, é o Understanding Transatlantic Mail, do Richard Winter. São dois volumes, claro, só de correio marítimo americano, mas inclui alguma coisa para a América do Sul. Em termos de literatura alemã, existem várias obras, e por região, da Saxônia tem o Arnim Knapp, a coleção dele, a Turner Taxis é o Leo Jonke, e por aí vai. Quem se interessar, eu posso dar outras informações. Dois exemplos sobre essas linhas, na página seguinte. Se eu estivesse em Buenos Aires falando de correio argentino, eu ia apresentar uma carta de correio italiana, ou em Montevidéu. Foram muito importantes lá. Como não estamos falando de Brasil, apresento uma carta de uma linha americana e uma alemã. Essa carta da linha americana, o Brasil assinou um acordo com Nova York, chamava-se Nova York Brasil Navigation Line, que passava por São Tomás e vinha para o consulado, parava no consulado do Rio de Janeiro. Como tinha muita correspondência aos Estados Unidos a Buenos Aires, essa linha era usada, embora esta carta não sai dos Estados Unidos, sai de Havana, vai para a linha doméstica de Havana a São Tomás. Em São Tomás recebe um selo americano e um selo inglês para pagar os dois portes, porque a companhia era americana e a outra era inglês. Chega no Rio de Janeiro, recebe o C-83 consular do Rio e vai a Buenos Aires. Carta muito, muito interessante. Uma linha americana só passa pelo Brasil e recebe carimbo brasileiro. Do lado direito, um exemplo de uma linha alemã, são raríssimas. Essa carta pertence ao professor Klerman. Não é uma carta, é um jornal da Bahia para o Porto, com esta companhia alemã de nome impronunciável. Deixo tempo para perguntas e respostas, se houver interesse. Muito obrigado. Everaldo, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela conversa. Muito obrigado pela aula. Por mais que você tenha dito que é um bate-papo, mas realmente é uma aula e é uma época pouco estudada, muito pouco conhecida pelos filatelistas. Então, muito obrigado pela disponibilidade de poder contar e conversar um pouquinho sobre esse período com a gente. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar. Só lembro e peço a quem tiver interesse em fazer alguma pergunta para ser sucinto, assim temos tempo de mais perguntas dos outros amigos. Só abrir. Não estava abrindo. Calma lá. Ô, Everaldo, boa noite. Parabéns pela apresentação. Qual a literatura básica para entender essa parte de correio marítimo? O Salles é o suficiente? Não. O Salles é só suficiente para o correio francês. Principalmente mensageria imperial.
nem o resto ele aborda direito. Só isto. Como eu falei, para correio inglês é o reverendo Howard, para correio americano o Richard Winter, para correio... por aí vai. Eu respondo qualquer pergunta para qualquer tipo de correio. Mas, para o Salles, é muito importante para correio francês. Só. Linhas francesas, principalmente, e só mensageria imperial. O Howard, por exemplo, aborda na área inglesa a Royal Mail, os Falmouth Packets, a Pacific Steam Navigation Company, a Lamport Holt e as outras. Então a resposta é não. Ele é uma parte, só para uma parte específica. Everaldo, boa noite. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom você? Bem. Primeira coisa, parabéns, né? Seu aniversário. Você está gastando para ensinar o pessoal. Muita saúde para você. E é sempre muito bom ver a sua disposição e o conhecimento e a memória, né? Porque a primeira vez que eu encontrei com você, eu fiquei bobo. Eu achava que tinha boa memória, mas você... E eu sei por que você é assim e onde você chegou. Principalmente por causa da memória. Parabéns, todo mundo aprendeu bastante. Muito bom, parabéns. Aniversário foi ontem. Aniversário foi ontem. Já tomar um dia mais velho. Ah, então tá bom. Então, desculpa, atrasado. O pior é que eu conversei com ele ontem e nem sabia. Bom, não precisa dizer que eu quero comprar tudo, né? Mas você não acha que é tudo meu, né? O que tiver disponível, talvez não tenha o dinheiro disponível, mas já candidato eu sou, sempre fui, você sabe, né? Caro Peter, você não é o único candidato, hein? Por favor. Ah, bom. Somos aí não vários. Vou brigar com você. Não dá. Eu poderia fazer uma pergunta? Sabe o que está faltando. Fala aí, Henrique. Oi, desculpa, Peter, de interromper. Everaldo, primeiro, parabéns pela palestra. Você falou no início e também numa outra palestra na SPP, que agora você está se dedicando mais ao correio marítimo na América do Sul como um todo e explorando cada país. Eu queria entender como que o Brasil está nesse contexto internacional da América do Sul em correios marítimos. É o país que mais tinha empresas a serviço? É o país que mais antigos tem registros de correio marítimo organizado? Como é que é dentro desse contexto da América do Sul? Porque eu pouco conheço do Brasil, mas eu não conheço nada do contexto dos outros países da América do Sul. Em termos de importância filatélica, é de longe o país mais importante. Em termos de volume de correspondência que sobrou, é também o país mais importante. Em termos de número de companhias de navegação, é de longe o país mais importante. Principalmente porque o Brasil é grande e o Brasil é o primeiro porto da América do Sul para quem vem de navio da Europa. A não ser que você não queira parar, queira passar direto. Também pode. Mas, por exemplo, todo correio marítimo da Argentina, quase todo correio marítimo da Argentina, de Buenos Aires, a Argentina só tinha um porto, que era Buenos Aires, e o Uruguai só tinha um porto, que era Montevidéu. Quase todo esse correio, na parte importante, da parte alta da filateria, em termos de Royal Mail, de mensageria imperial, parava no Brasil. Eram linhas que vinham ao Brasil, algumas delas se estendiam a Buenos Aires e Montevidéu, outras tinham navio menor para fazer esse percurso, e o navio maior voltava para a Europa, no caso França e Inglaterra. Mais tarde, a mensageria imperial, por exemplo, estabeleceu algumas linhas diretas a Buenos Aires. Você perguntou também se era o primeiro. Não, o primeiro não é. A primeira, eu mencionei aqui, tivemos o Correio Mor, em termos de Brasil, desde 1606. Então, vamos dizer que isso é a coisa mais antiga que tem. Mas os países de língua espanhola, a partir de 1746, regulamentaram com a empresa de navegação espanhola. A Espanha regulamentou o correio
para todas as colônias, incluindo a Argentina, Uruguai e todo o Pacífico e a parte de Colômbia no Atlântico Norte da América do Sul. Então, a partir de 1746, essas linhas não passavam pelo Brasil. Paravam em Colón, no Panamá, ou de Buenos Aires, passavam pelo Estreito de Magalhães, subiam até o Chile, e do Chile para o Peru, Bolívia. Bolívia, aliás, tinha passagem para o mar naquela época. O porto de Latimba, na Bolívia, onde hoje, vamos dizer que seja Antofagasta, do Chile, era um dos portos mais importantes em termos de minério, de vários minérios, incluindo cobre. Até que um terremoto violento em 1764, com maremoto e tsunami, destruiu tudo. Além do problema da Guerra do Pacífico, onde Peru e Chile se aliaram e fecharam o caminho da Bolívia para o mar. Então, Bolívia é algo interessante, tem pouquíssimas peças existentes. E, vamos dizer, as linhas que vinham para o Brasil, as subsidiárias, navios menores, que levavam correspondência à Argentina e Uruguai, são importantíssimos em todas essas linhas de navegação que eu mencionei. Para algumas, Uruguai e Argentina têm coisa muito mais importante que o Brasil, como, por exemplo, nas linhas italianas. As linhas italianas, possivelmente porque em Buenos Aires tinha mais italiano do que no Brasil, os italianos descendentes formaram empresas de navegação, como a Ítalo Platense, que nunca nem passava pelo Brasil. Ou seja, mas em termos de volume de correspondência, perto de uma mensageria imperial, perto de uma Royal Mail, é mínimo. O Lamport Holt and Pacific. Para o lado, não precisa nem mencionar, para o lado do Pacífico, a Pacific Navigation Company foi tudo, a partir de 1941, com 2 navios, o Chile e o Peru, que chegaram ao Chile juntos. Mas é uma prática, não é a única que ia para o Pacífico. Existem algumas poucas outras, mas pouquíssimas, com pouquíssima correspondência conhecida. Existem 1 ou 2 linhas alemãs, uma linha francesa, cuja única carta conhecida para a América do Sul, com selo francês, está na minha coleção, que, aliás, o primeiro navio de ferro que veio para a América do Sul. E pouquíssimas linhas, pouquíssimas. A Pacific Steam Navigation Company, depois da Empresa Nacional de Navegação Espanhola, era tudo. Era 99%. Tentando responder, para complementar um pouquinho a sua pergunta, que é de grande importância, principalmente para mim, que faço toda a América do Sul, o outro correio importantíssimo é o correio via Panamá, que depois foi antes da Pacific Steam Navigation Company passar pela Estreito de Magalhães e levar correspondência para a costa pacífica. A Royal Mail, 10 anos antes de vir ao Brasil, ou seja, em 1841, estabeleceu uma linha de navegação da Inglaterra para Colón, passando por Lago Aira, na Venezuela, Santa Maria, na Venezuela também, parando em Colón. Lá não tinha o Estreito do Panamá, não estava aberto ainda, a correspondência viajava por terra, levava menos que um dia para chegar do lado de lá, na cidade chamada Panamá, que é onde está a cidade de Panamá. De lá, a Pacific Steam Navigation Company distribuía a correspondência para o norte, São Francisco, nos Estados Unidos, costa oeste dos Estados Unidos e costa oeste da América do Sul, descendo para o Peru e tal. Houve também a agência francesa no Panamá. Pouquíssimas peças, correio muito interessante. Mas isso aí Everaldo, falar sobre isso é mais 1 hora. Everaldo, a companhia belga no Brasil tem cartas? Tem cartas. A companhia belga é caracterizada por aqueles carimbinhos, paquebot belga, que vem no verso da carta.
Existem, Na Argentina é muito existem raro. muito mais raras as cartas para o Brasil do que as cartas para a Argentina. Raras também são para Montevideo. Não, para a A Argentina Argentina, são raras. não, Para a são Argentina raras, são mas raras. não, são raras, mas tem umas 20, 15, 20. Para o Brasil, 3, 4. São Conheço, raras. para Buenos Aires, a maioria vem da Bélgica para Buenos Aires. Não só da Bélgica. Eu tenho 5 ou 6 para Buenos Aires. Que bom. Com carimbo, São raras. com carimbo, paquebô belga no verso. São bastante. Existe umas 10, 15. Para o Brasil, é dificilíssimo. Não, eram companhias mais dedicadas a trabalhar com Buenos Aires do que trabalhar com o Brasil. Mas a companhia belga é interessante. Esse livro que eu mencionei do De Belk é uma bíblia sobre o correio belga. Everaldo, boa noite. Parabéns pela palestra. Me interessou saber o lance da Espanha. Assim, por que não ter nenhuma linha? Por que não a falta de interesse, a concorrência? Não tinha nenhuma linha específica que parava no Brasil, espanhola, Não. e para chegar na Não. Espanha? E tem um motivo para isso? Tem motivo. Era para Portugal e Inglaterra era uma coisa, Espanha era outra. Colônias, a língua era diferente. Não tinha nada a ver. Nada a ver até o Tratado de Tordesilhas, onde Portugal deu um baile na Espanha e não sei com que malandragem triplicaram o território brasileiro. Mas interesses comerciais haviam. Interesses comerciais entre Espanha e Portugal havia lá na Península Ibérica. Aqui era mínimo o interesse, a troca de qualquer coisa entre os portugueses e todo o resto da colônia espanhola. Era mínimo. Mas, como eu disse, a empresa estatal de navegação espanhola foi a primeira bem organizada, antes da Maria I assinar o acordo, o decreto nosso, em 1798, desde 1746 servia as colônias, tanto via Colón como via Buenos Aires, Montevideo. Everaldo, posso compartilhar uma peça aqui na tela e pedir sua opinião? Se eu souber, pode. Bora lá. Se eu entendê-la. Não é do Pato Donald. Não. Eu só sei Mickey. Aqui. Aí está. Está preto, tudo preto. Começa assim. Deixa eu ver se Vai para o Paraguai. Isso. Ela vai ao Paraguai. É isso? É isso. A província do Paraguai. Ela vai para alguém no Paraguai. E sai de onde? Igor, você tem a segunda parte da carta aí com você. É isso? 19 de abril de 1938. Hola. ¿Aló? Es Dila que está en la línea. Hola, Everaldo. Olá, Lida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, creo que estoy fuera de... Ahora me enchufo. Quería mostrarte, porque una vez me consultaste desde qué época Paraguay tenía cartas. Esa carta, 1938, no es mía, es de Yamil Curi, fue a Inglaterra. Y hay otro, que te voy a pasar la foto eventualmente. Que está conmigo también. Sí, que ya está contigo también, que fue Sí. a 1739, fue a Madrid. Esas son las cartas más antiguas que se conoce de Paraguay. Que me consultaste una vez y yo no te pude contestar bien porque no lo tenía en foto. Qué bueno que estás, Dila, porque yo no sabería contestar. No. Yo te estoy contestando ahora, porque ahora puedo tener la documentación. Siempre me has preguntado y yo te decía que sí, pero no te podía probar, porque la carta no es mía, son dos cartas excepcionales.
¿Pero salen de Paraguay o llegan a Paraguay? Sale de Paraguay, ya era virreinato del Río de la Plata. Sale de Paraguay. El primero va a Londres y el otro va a Madrid. El segundo va a Madrid. Ahora estoy copiando las caras. Lo que conozco muy bien es este lacre que está ahí abajo de la Compañía de Jesús. Compañía de Jesús. Es una carta de jesuitas. Sí. No, obviamente eran las únicas personas que escribían acá en este territorio. Aparte de los reyes eran los jesuitas. Sí. Y había muchas colonias de jesuitas en Paraguay. Ahora voy a pasar otra foto, si puedo. O mejor te lo muestro. Capaz que te lo puedo mostrar. Mira, ahí está. ¿Puedes ver? Sí. ¿Viste? Más o menos. Va a Madrid. Tiene un porte de 8. Tem muita luz. Así es mejor. Bueno, esto en términos de filatelia y de juzgar colecciones internacionales, estas cartas, estas dos que enseñaste por la fecha, no fueron cargadas por correos reglamentados, no habían correos reglamentados en esta fecha. Posiblemente era por correo real, por correo militar. El correo español se reglamentó no antes que 1746. O sea, son lindísimas, pero no estaba reglamentado este correo. O sea, no se sabe de corte. Era todavía la época de la colonia. Era época de colonia. Sí, colonia. Colonia en 746 igual era colonia y estaba reglamentada. Habían portes. Everaldo, sí. 1764, no 46. Sí, perdón. 1764. Sí, señor. Perdón. Qué bueno que estás. Sí, ahí empezó el correo español. Sí, 1764, que son 20, 30 años después de estas piezas. Exacto. Sí. Bueno. Y ahí sí, hay portes establecidos oficiales. Aparentemente, nosotros tuvimos muchas emigrantes ingleses. Muchas de nuestros técnicos originales, los ingenieros originales que teníamos eran todos ingleses. Entonces había un interés comercial aparentemente. Y desde muy temprano, digamos desde esa época ya. Igual creo, Dila, que mucha de la correspondencia de Paraguay pasaba por Buenos Aires, ¿no? Claro que sí. Todos. De Buenos Aires después se iba, pero iba por Panamá también. Iba de Buenos Aires a Panamá. No había un trayecto directo tampoco de Buenos Aires. De hecho, en ese momento éramos parte de Buenos Aires. Del virreinato del Río de la Plata, perdón, no de Buenos Aires. En el momento de esas cartas era el virreinato del Perú. Todavía el virreinato del Río de la Plata no se había creado. Del Río de la Plata es 1776. Exactamente. Es verdad. 76. Ahí era todo Perú. Sí, es verdad. Todo. Y como dijo Everaldo muy bien, con Portugal y España, con Brasil no tenía comunicación porque se habían repartido el mundo en el Tratado de Tordesillas, como dijo Everaldo en la charla. Cada uno se ocupaba de su lugar y no molestaba al otro. Sí. Y los portugueses tenían el soporte de los ingleses, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, en Argentina, mientras era colonia de España, estaba prohibido el comercio con cualquier otro país que no fuera España. Por eso, lo mismo que Montevideo, por eso venían los ingleses y los llamaban los piratas y contrabandeaban la mercadería. Obviamente, como sigue existiendo hoy en día, el contrabando era muy constante en esa época. Pero la realidad es que el único país autorizado
a comerciar con estos países era con España. Sí, hasta la independencia, ¿no? Hasta la independencia. Sí, después de 1815, 1822, ya no más. Pero había poco, era poco. Y saben ustedes que Uruguay, Montevideo fue una provincia de Brasil, ¿no? Por 5 años. En un momento sí. Y antes de Portugal, del 17 al 22 de Portugal y del 22 al 28 de Brasil. Sí, ahí como 4, 5, 6 cartas conocidas de este intervalo, que son cartas que pueden estar en una colección de Brasil o una colección de Uruguay. Y que iban a Portugal. A Portugal. Algunas no, yo tengo una que va a Londres. Bueno, pero la mayoría iban a Portugal. Ninguna sale de Montevideo y va a Londres y paga 2 pounds 16 shillings. Este es un porte absurdo. Era como pagar hoy $1.000 uma carta. Mais ou menos. 2 pounds é $500 hoje. De não sei o que cargava. ¿Qué diría adentro, no? Oro. Probablemente oro. Everaldo, não, aí seria segura. Perdão. Everaldo, uma pergunta. Qual a razão da demora do selo brasileiro ser reconhecido ou até mesmo ser utilizado para viagens marítimas ou para o transporte internacional? Eu perdi. Dá para você repetir? Claro. Qual o motivo ou legislação ou eram acordos que não entendiam o selo brasileiro como já o porte pago da carta? Então, tem selo, por exemplo, Olho de Boi, que paga o porte interno, e depois tinha o porte externo com pagamento já no país de origem, no país de destino. Por que o selo brasileiro não era aceito nesse transporte marítimo, seja até Portugal ou até Londres? Selos brasileiros. Isso. Não, só foram admitidos a planta. Antes de 1860, nenhum selo brasileiro jamais pagou o porte internacional, excluindo Buenos Aires, que para mim não era porte internacional, era uma companhia brasileira que pagava o porte brasileiro e estendia o seu percurso até Buenos Aires. Aí existem 3 cartas, um Olho de Boi, 4 cartas com inclinados conhecidas, que pagam o porte com selos e vão a Buenos Aires anteriores a 1860. Que não deixa de pagar uma taxa de chegada na Argentina também, porque os Correios da América Latina todos tiravam sua casquinha. Lógico. E aí ela paga, ou seja, o destinatário também pagava para receber a carta? Pagava. Na Argentina, pagava 10 ou 20 nessa época do Olho de Boi. Depois era diferente. Aí tem um porte completamente diferente. O porte chama de delivery. Obrigado. Principalmente na época do Correio Belga. Oi, boa noite. Boa noite, Everaldo. Tudo bem? Boa noite. Seguinte, uma pergunta que tem a ver até com essa questão dos selos na carta. Se o Igor puder voltar lá na primeira carta que tem na apresentação, que é a primeira carta da Messagerie Maritime. Você lembra qual que é? 1860. Enquanto volta, eu queria saber também, eu estou me aventurando agora nessa... Não lembro a página. A primeira da Messagerie Maritime. Não, lá para frente, já 1860. Página 18. Opa! Essa aí. Essa primeira não deveria ter também um porte em selos pago para Messagerie? Não, nessa época do Correio Consular, não. Em 60, não? Não, os primeiros... aliás, esta não é a primeira conhecida, esta carta. Hein? A primeira conhecida é da Bahia e a única conhecida que tem um carimbo octogonal azul, que também vai ao porto. Essas cartas pagavam o porte em Portugal
e o correio não tinha selo brasileiro nessa época. O selo brasileiro só foi emitido a partir da assinatura do contrato. O contrato foi de setembro de 60. A partir de outubro, novembro de 60 apareceu o selo. E aqui quase estava fechando o correio consular francês na data desta carta, que era setembro de 60. Não tinha selo ainda. E uma coisa muito interessante, já que você levantou esse assunto, me ocorreu devagar um pouquinho. A mensageria imperial, nesta data, um mês depois, também chegou a Montevideo e Buenos Aires, com navios da linha anexa, navios menores. E a Argentina e o Uruguai não assinaram convenção com a França. Então, o correio consular na Argentina e no Uruguai, que no Brasil durou, nas 3 agências do Brasil durou 2 meses, na Argentina ficou para quase sempre. Ou seja, poderia pagar-se cartas da Argentina e do Uruguai para a Europa, via correio francês, com selo francês. Não se podia fazer isto com o Brasil. A única carta que eu conheço com selo francês, mensageria imperial, que sai do Brasil, é falsa. Certo. Obrigado. E outra coisa, eu estou me aventurando agora nessa questão aí do correio marítimo, mas é uma coleção sobre a Royal Mail e a Messagerie, e também sobre as outras do paquete fino até 1877 também. E um pouco sobre os navios do Almirantado Britânico. O senhor acha que tem espaço ainda para alguma exposição sobre isso? Tem muito espaço. Como eu disse, estudos sobre o correio marítimo, principalmente do Brasil, começaram recentemente. Há 30 anos atrás, não existia nenhum livro, nenhum artigo sobre o correio marítimo brasileiro. Nada. Começou há 20, 30 anos atrás. Os grandes filatelistas brasileiros, estudiosos brasileiros, eu vou nomear alguns. O Napier, ele só pensava em ouro de boi. O Kester era um homem de carimbologia. Ele não queria nem escutar sobre portes. Ele gostava de carimbo. O Práquia, idem. O Maurino, idem, carimbo. O Bop, idem, mas entrou um pouquinho na área de precursores também. Nenhum se interessou em estudar portes. Aí começamos a comprar livros estrangeiros, Comelli, eu, Clermont principalmente, e começou a desenvolver. Irari, que abandonou faz muito tempo. Então, tem muito campo para prosseguir nesta área, e eu insisto, para mim, a minha paixão é pré-UPU. Após o UPU, não é a mesma coisa. Perdeu a graça. Sim, os cortes são todos iguais. Também até 78, 77. 70 até 77. Pode incluir Berna. Sim, sim. Que existe só para o Brasil, não existe para a Argentina e Uruguai. Legal. Obrigado. Obrigado pela aula e parabéns também. Alguma outra pergunta? Bom, Everaldo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Conversa, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Obrigado por essa bela aula, esse bate-papo muito instrutivo. Obrigado também a todos que aqui estiveram presentes, colaboraram, bateram papo, participaram dessa palestra. O próximo SPP Conecta, segunda-feira que vem, às 9h da noite. A gente recebe o nosso decano, Mário Xavier Júnior, para conversar com a gente sobre o Carrapato, o selo adicional Pro Aeroportos. Muchas gracias a nuestros amigos de Latinoamérica que estuvieron acá presentes con nosotros. Un gusto. El próximo lunes, por favor, regresen y compartir con nosotros a esta charla de Mario Xavier. Que se va a repartir algún bocadillo y algún vinito. Por supuesto. Porque ahí está muy seco por ahora, ¿eh? Una caipirosca. Fritzen va a estar a cargo.
Ok, precisa. Gente, muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, graças. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite, parabéns, foi muito bom. Boa noite. Cadê o Glauco? Saúde, Glauco. Glauber, saúde, Glauber. Obrigadão aí pelo apoio. Melhoras. Valeu, obrigado. Meu amigo.